tudo jóia? Professor Rodas na área. Hoje a gente vai resolver uma questão de eletricidade da FUVEST 2024. Beleza? Então já sabe, deixa aquele teu joinha, se inscreve no canal e vamos embora resolver? Então, pessoal, a questão diz que a foto a seguir mostra um circuito com 3 resistores R1, R2 e R3 conectados a uma protoboard, base de contatos. Diz que nesse tipo de placa, os 5 furos de uma mesma linha, indicados pelos retângulos amarelos, estão em curto, formando os nós no circuito. Os cabos vermelho e preto, por sua vez, estão conectados a uma fonte de tensão contínua, 5 volts. Então aqui de cara a gente já pode afirmar que esses dois resistores eles estão em paralelo, certo? Lembrando que R1 e R2 não estão em série, R1 e R3 também não estão em série, tá? Por que, Rodas? Porque a corrente elétrica que vem aqui, passa pelo resistor R1, no entanto, aqui nós teremos a divisão, um pedaço vem para R3, o outro pedaço vem para R2, portanto, individualmente R3 não está em série com R1, nem o R2 com o R1, tá bom? Então ele me dá os valores das resistências, R1 150 kΩ, R2 e R3 são iguais entre si 100 kΩ, lembrando que esse quilo quer dizer 1000, tá certo? Então 100 kΩ quer dizer 100 mil. Aí a questão quer que a gente indique qual é a corrente no resistor R1. Veja bem, nós já iniciamos aqui o desenho da corrente elétrica. Essa corrente elétrica aí, que eu vou chamar de I1, é a corrente que sai da fonte no sentido convencional do polo positivo para o polo negativo, tá certo? E aí faz essa divisão que eu vou chamar aqui de I3 e o que eu vou chamar aqui de I2. O que a questão quer é quanto vale o nosso I1, certo? Só que, se você observar, o I1 é a corrente elétrica que sai da fonte. Portanto, eu posso usar a equação da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, onde o nosso U vai ser justamente o 5, que é a DDP total da fonte. Nós não temos a resistência e queremos nosso I1. E que resistência vai ser essa? A resistência equivalente. Então, o que nós teremos que fazer é calcular qual é a resistência equivalente desse circuito, certo? Como já iniciamos aqui, primeira continha que a gente vai fazer é a associação em paralelo com R2 e R3, tá? Então, R2 e R3, eles estão em paralelo. E aí, quando os resistores estão em paralelo e são 2, você pode fazer produto pela soma, R2 vezes R3 dividido pela soma dos dois. E especificamente para essa questão, eu posso fazer que o resistor aqui equivalente deles dois vai ser o valor individual dividido por 2. Por quê? Porque os dois são iguais. Isso só pode ser feito quando os resistores forem iguais e estiverem em paralelo, tá? Aí você pega o valor individual e divide pela quantidade de resistores e aí nós teremos 50 kΩ. E aí esse novo circuito, se a gente for redesenhar ele aqui de maneira mais simples, nós teremos aqui os 5 volts, aí aqui embaixo o nosso 50 kΩ que a gente achou agora, e aí o nosso R1 que a gente não mexeu com ele. E agora esses camaradas estão em série. E aí se eles estão em série, aí o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Então, o nosso resistor equivalente total vai ser a soma dos 50, que achamos até agora há pouco, mais o nosso R1, que o texto disse que valia 150, certo? E aí nós teremos um resistor equivalente total de 200 kΩ. Só que a gente não vai usar quilo na equação da primeira lei de Ohm, Então a gente vai fazer o seguinte, 200 kg quer dizer 200 mil ohms. E em notação científica, esse número fica 2 vezes 10 elevado à quinta ohms, certo? Então nós pegaremos esse camarada e substituiremos aqui na equação.
Então, o que a gente vai ter? Nós teremos que 5 é igual a R, que nós achamos agora, 2 vezes 10 elevado à quinta, e 1. Então, nosso I1 vai ser 5 dividido por 2 vezes 10 elevado a 5. Esse camarada sobe trocando o sinal. Todo denominador que seja de potência, se você subir, você troca apenas o sinal. E aí vai ficar 5 dividido por 2. Nosso I1 vai ser 2,5. E a potência negativa. Isso ampere. Só que você observa que as unidades aqui estão em micro. Micro é 10 a menos 6. E para passar para 10 a menos 6, você tira 1 aqui. Então, essa vírgula tem que caminhar para a direita uma casa. E aí nós teremos 25 vezes 10 a menos 6 amperes, que isso me dá 25 microamperes. E a resposta é a letra C. Beleza? Espero ter te ajudado. Um abraço, até a próxima. Valeu!